Neste módulo, veremos o significado do COBIT, sua missão, o seu foco de atuação, suas características, que é orientado a processo, baseado em controles e orientado por métrica e foco no negócio, e os seus objetivos. Segundo, dentre os componentes, observaremos os detalhes do cubo do COBIT, as características dos recursos de TI, requisitos de negócios e processos de TI, contemplando os domínios, processos e atividades. Terceiro, veremos também os outros modelos e padrões de melhores práticas do mercado e onde cada um pode agregar com o COBIT. O quarto item que veremos são as diretrizes de gerenciamento, ou o Management Guidelines. Apresentaremos uma série de técnicas, processos e detalhe dos processos e controles do COBIT, como Balance Scorecard, relacionamentos, matriz RACI ou gráfico RACI, e entenderemos o significado de KGI, KPI e nível de maturidade. E, finalmente, o significado do COBIT. O acrônimo COBIT significa Control Objectives for Information and Related Technology, ou Objetivos de Controle para Informações e Tecnologias Relacionadas. O COBIT está atualmente na versão 4.1 e ele é um framework de controle que se tornou mundialmente aceito nas empresas em função dos benefícios que ele proporciona. Diferente do framework do COSO, que é um modelo de controles genéricos, ele é focado em controles internos, o COBIT é focado unicamente em TI e usa sua estrutura como uma base sólida para se estabelecer um modelo de governança de TI. A missão do COBIT, segundo o livro do COBIT na página 13, na versão 4.1, a missão do COBIT é pesquisar, desenvolver, publicar e promover um conjunto de objetivos de controle para tecnologia que seja embasado, atual, internacional e aceito em geral para o uso do dia a dia de gerentes de negócio e auditores. A seguir, veremos as 4 características do COBIT. O primeiro, que ele é orientado por métrica, ou seja, o COBIT ele vai fornecer um conjunto de indicadores para mensurar suas atividades, seus processos e o desenho geral da TI. A segunda característica é que ela é baseada em controles. Ou seja, cada processo de TI deve ter um controle associado para que seja feita a medição dos seus objetivos. Terceiro, ela é orientada a processos, já que ela auxilia na organização das atividades de TI, facilitando o seu gerenciamento. E por último, o COBIT tem a característica de ser focado no negócio. Processos tratados na perspectiva do negócio, traduzidos através de requisitos, alinhado aos objetivos e metas de negócio. O COBIT ele é focado principalmente no que fazer, e não em como fazer, ou seja, mais controle do que execução. As boas práticas do COBIT representam um consenso entre especialistas, pois o seu framework é exatamente focado no controle. Essas práticas ajudam a otimizar os investimentos em TI, assegurando a entrega do serviço e fornecendo uma mensuração que vai possibilitar a identificação e a performance de cada objetivo de controle. E, como consequência, tomar ações gerenciais para mitigar riscos e atingir os resultados desejados. E é bom a gente guardar sempre essas duas frases. O COBIT é focado no negócio e ele é focado em controle de processos. E os princípios da estrutura do COBIT. O COBIT ele tem como princípio tentar fazer um link entre as expectativas do negócio com a TI. E ele vai utilizar os componentes que a gente vai mostrar em breve através de um cubo. Esses princípios podem ser mostrados através de um desenho, como a gente está vendo no slide. Esse desenho ele representa um ciclo contínuo de ações que vão direcionar o modelo do COBIT para realmente efetivar a governança de TI. Por exemplo, os recursos de TI adquiridos através de investimentos das áreas de negócios serão utilizados pelos processos de TI, que têm como objetivo entregar informações às áreas de negócios, nas quais respondem aos requisitos de negócios que vão automaticamente direcionar novos investimentos para a aquisição de novos recursos, que serão utilizados por os processos de TI, ou seja, é um ciclo contínuo, uma dependência atrás da outra. O segundo tópico desse módulo são os componentes do COBIT. Isso significa que o seguinte,
Uma organização ela depende prontamente de informações confiáveis. E para isso, os componentes do COBIT fornecerão um framework para entrega de valor. Apesar de não ser um padrão definitivo, servirá como apoio para a implementação de controles de governança de TI. A partir desse momento, conheceremos melhor o COBIT através do famoso cubo do COBIT, e através desse cubo conheceremos os seus componentes. Como vemos na figura do COBIT, nós temos os recursos de TI, os requisitos de negócios e os processos de TI. Sendo que os processos de TI ele tem uma subdivisão entre domínios, abaixo de domínio você tem os processos, e para cada caixinha de um processo existem uma série de atividades. Quanto aos recursos de TI, o COBIT considera as aplicações, as informações, a infraestrutura e as pessoas. Ou seja, esses 4 itens o COBIT considera como recurso de TI. E os requisitos de negócio são efetividade, eficiência, confidencialidade, integridade, disponibilidade, conformidade e confiabilidade. Ainda nesse módulo, vamos ver detalhadamente cada item mencionado aqui no cubo. Como a gente viu, é muito difícil falar do COBIT, principalmente dos componentes do COBIT, sem mencionar esse cubo. Aliás, é um termo muito utilizado no mercado. O conceito de cubo serve para demonstrar como os componentes se interrelacionam, pois ele ilustra de uma maneira fiel todas as dimensões e os seus respectivos relacionamentos. O cubo do COBIT considera a necessidade de relacionar esses processos de TI com os recursos de TI e os critérios de informação, conforme a gente vai ver agora. Processo de TI. Então, como vimos, ele está dividido entre domínios, processos e atividades. O COBIT ele define as atividades em um modelo de processo genérico, e ele tem 4 domínios que mapeiam as tradicionais áreas de responsabilidade de TI de planejamento, construção, processamento e monitoramento. Já os processos são uma sequência de atividades, papéis e responsabilidades, organizadas logicamente. Hoje, no COBIT 4.1, existem 34 processos, distribuídos entre 4 domínios. Esses processos especificam o que os negócios precisam para atingir os seus objetivos. A entrega das informações é controlada através de 34 objetivos de alto nível de controle, um para cada processo. Em seguida, cada processo existe uma série de atividades. Essas atividades são ações que são necessárias para alcançar resultados mensuráveis. As atividades têm ciclos de vida, mas as tarefas não. Ainda nos processos de TI, veremos os 4 domínios. O COBIT ele vai definir as atividades de TI em um modelo de processo genérico com esses 4 domínios. E quais são os 4 domínios? O primeiro é planejamento e organização, que é o famoso PO. A partir de agora, toda vez que eu mencionar PO, significa o domínio planejar e organizar, conforme a gente está vendo na figura. O PO trata dos aspectos estratégicos e táticos da organização e de como a TI pode contribuir para atingir os objetivos de negócio. Através desse domínio, a gente consegue responder algumas perguntas frequentes, como por exemplo, as estratégias de TI de negócio estão alinhadas? A empresa está obtendo um ótimo uso dos seus recursos? Todos na organização entendem os objetivos de TI? Os riscos de TI são entendidos e estão sendo gerenciados? A qualidade dos sistemas de TI é adequada às necessidades de negócios? Essas perguntas serão respondidas através deste domínio PO. O domínio PO tem 10 processos e cada processo ele é identificado por um número. Então vamos lá, tudo que é PO é planejar e organizar, e o número vai ser referente ao processo desse domínio. Vamos lá, PO1 é definir um plano estratégico de TI. PO2, definir a arquitetura da informação. PO3, determinar o direcionamento tecnológico. PA4, definir os processos organizacionais e os relacionamentos de TI. PO5, gerenciar o investimento de TI. PO6, comunicar as diretrizes e expectativas da diretoria. PO7, gerenciar os recursos humanos de TI. PO8, gerenciar a qualidade. PO9, avaliar e gerenciar os riscos de TI. E, por fim, PO10, gerenciar os projetos. Veremos um pouco mais à frente cada um desses processos. Só lembrando aqui que para a prova do COBIT Foundation, nem todos os processos serão solicitados.
A gente vai ver um pouco melhor o PO10. O PO10 ele cai bastante na prova do COBIT. O segundo domínio, que é adquirir e implementar, ou AI. Também, a partir de agora, toda vez que eu me referenciar como AI, é o domínio aquisição e implementação. O AI, ele relaciona-se às estratégias com os recursos de TI, soluções, desenvolvimento e aquisições, visando garantir a continuidade dos sistemas. Então, o PO, ele planeja, ele organiza, e o AI, ele vai direcionar a sua aquisição e a implementação, por exemplo, de um sistema. Ou seja, as próximas perguntas serão respondidas através desse domínio. Primeira pergunta: os novos projetos fornecerão soluções que atendam às necessidades de negócio? Os novos projetos serão entregues no tempo e orçamento previstos? Os novos sistemas ocorrerão apropriadamente quando implementado? As alterações ocorrerão sem afetar as operações de negócios atuais? A seguir, os 7 processos do AI. AI 1. Identificar solução automatizada. AI 2. Adquirir e manter software aplicativo. AI 3. Adquirir e manter infraestrutura de tecnologia. AI 4. Habilitar a operação e uso. AI 5. Adquirir recursos de TI. AI 6. Gerenciar mudanças. E AI 7. Instalar e homologar soluções e mudanças. O terceiro domínio do COBIT é entrega e suporte, ou DS. E esse DS ele relaciona-se com a entrega dos serviços requeridos. Ele vai atender os aspectos de segurança, continuidade, treinamento e do suporte. Ele trata geralmente das seguintes questões de gerenciamento. Os serviços de TI estão sendo entregues de acordo com as prioridades de negócios? Os custos de TI estão otimizados? A força de trabalho está habilitada para utilizar os sistemas de TI de maneira produtiva e segura? E os aspectos de confidencialidade, integridade e disponibilidade estão sendo contemplados para garantir a segurança da informação? As respostas a essas perguntas serão auxiliadas através desse domínio, do domínio DS. A seguir, os processos do DS, ou Delivery Support. Existem 13 processos para esse domínio. O DS1, definir e gerenciar níveis de serviço. DS2, gerenciar serviços de terceiros, que inclusive esse é o segundo item que cai bastante na prova, que a gente vai ver mais lá na frente. O DS3, gerenciar a capacidade de desempenho. DS4, assegurar continuidade de serviços. DS5, assegurar a segurança dos serviços. DS6, identificar e alocar custos. DS7, educar e treinar os usuários. DS8, gerenciar a central de serviços e incidentes. DS9, gerenciar a configuração. DS10, gerenciar os problemas. DS11, gerenciar os dados. DS12, gerenciar o ambiente físico. E DS13, gerenciar as operações. Para quem conhece um pouco da ITIL, a gente vai conseguir relacionar esses processos aqui com os processos da ITIL. E por último, o quarto domínio, que é monitorar e avaliar, ou seja, o ME, ou Monitor e Evaluate. Ele é endereçado aos processos de avaliação independente e monitoramento por parte da TI. E ele vai nos auxiliar a responder algumas perguntas, tais como: a performance de TI é mensurada para detectar problemas antes que seja muito tarde? O gerenciamento assegura que os controles internos sejam efetivos e eficientes? O desempenho da TI pode ser associado aos objetivos de negócio? Existem controles adequados para garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações? A seguir, a gente vai ver os 4 processos do ME. ME1, monitorar e avaliar o desempenho. ME2, monitorar e avaliar os controles internos. ME3, assegurar a conformidade com requisitos externos. E, por último, ME4, prover a governança de TI. A segunda face do cubo vai tratar dos critérios de informações do negócio. Para satisfazer os objetivos de negócio, essas informações precisam estar conforme alguns critérios de controle, nos quais o próprio COBIT se refere como requisitos de negócio. Os critérios de informações são baseados principalmente em alguns requisitos ou critérios de informações. E existem 3 critérios: o qualidade, fiduciário e segurança. Dentro dos critérios de informação de qualidade, constam alguns requisitos, como qualidade, custos e entrega. Dentro dos critérios fiduciários ou os financeiros,
constam alguns requisitos como eficácia e eficiência das operações, confiabilidade das informações e o cumprimento das leis e regulamentos. E por último, os critérios de informações de segurança, que contemplam alguns requisitos como integridade, confidencialidade e disponibilidade. O COBIT reconhece que as informações passadas para as áreas de negócios ela tem que ter, no mínimo, alguns requisitos. Requisitos de qualidade, de segurança e os requisitos fiduciários. Na verdade, os requisitos fiduciários são os relatórios financeiros baseados todos no COSO. Alguns dos requisitos de qualidade, como por exemplo, qualidade, entrega em custos, ela tem que estar ligada a alguns critérios de qualidade. Por exemplo, nos requisitos de qualidade, a gente tem qualidade, entrega e custos. Esses 3 requisitos têm que ter alguns critérios de informação, como por exemplo, eficácia e eficiência. Já para os requisitos de segurança, ou seja, as informações são passadas para as áreas de negócios com um mínimo de requisito de segurança. E quais são os critérios dos requisitos de segurança? São confidencialidade, integridade e a disponibilidade. E para os requisitos fiduciários, os critérios são a eficácia, a eficiência, a conformidade e a confiabilidade das informações. Como vimos, existem 3 requisitos e 7 critérios. E esses requisitos estão ligados diretamente a alguns desses critérios. E como vimos, alguns desses critérios vão se sobrepor. Agora vamos entender cada um desses critérios. Critério de eficácia significa o seguinte: lidar com informações que sejam relevantes e pertinentes para o processo de negócio, bem como a entrega em tempo hábil, de maneira correta, consistente e utilizável. Já a eficiência é um pouco diferente da eficácia, já que ela diz respeito ao fornecimento de informação através de uma utilização otimizada, ou seja, mais produtivo e econômico. Então, a diferença é que a eficácia ela se compromete a entregar de uma maneira correta e a eficiência seria entregar de forma rápida. O que é confidencialidade? Ela diz respeito à proteção sensível de divulgação de informação não autorizada. A integridade diz respeito à exatidão e integridade da informação, bem como a sua validade de acordo com valores empresariais e as suas expectativas. A disponibilidade diz respeito à informação disponível quando requisitado pelo processo de negócio, ou seja, no momento oportuno ou preparado quando necessário. Diz respeito também à salvaguarda dos recursos necessários, os backups das informações. A conformidade trata no cumprimento de disposições legais, regulatórias e as disposições contratuais para que o processo de negócio esteja sujeita, ou seja, impostas por critérios externos à empresa ou como as políticas internas. E por último, o critério de confiabilidade das informações. Ela diz respeito ao fornecimento de informações apropriadas para o gerenciamento das operações e para a gestão do exercício das suas responsabilidades fiduciárias e de governança. Agora, o terceiro lado do cubo, recursos de TI. Só relembrando, recursos de TI para o COBIT é considerado pela aplicação, a informação, a infraestrutura e as pessoas. Os recursos de TI são gerenciados pelos processos de TI para fornecer informações que a organização precisa para alcançar os seus objetivos. Então vamos lá, o que o COBIT considera como aplicação? Sistemas automatizados e procedimentos manuais para processar informações. A informação. Ele considera os dados de todos os formulários de entrada, processados e exibidos pelos sistemas de informação, podendo ser qualquer formulário que é usado pelo negócio. A infraestrutura inclui hardware, sistemas operacionais, sistemas de banco de dados, rede, multimídia, etc. É tudo que é necessário para o funcionamento dessas aplicações. E por último, as pessoas. Pessoal necessário para planejar, organizar, adquirir, implementar, entregar, dar suporte, monitorar e avaliar os sistemas de informação e serviços. Eles podem ser internos ou terceirizados. Nesse terceiro tópico, agora veremos os outros padrões existentes no mercado e qual é o relacionamento do COBIT e esses padrões. Dentre as vantagens de se adotar o framework de controle do COBIT, é possível destacar a sua compatibilidade com qualquer outro padrão de mercado.
O COBIT pode ser aplicado depois que outros padrões que atuam em um nível mais operacional já estejam aplicados, tendo em vista que o COBIT servirá para auditar esses processos. O COBIT é um framework único, não tendo outro similar, pois ele acomoda os padrões internacionais mais importantes e é reconhecido como padrão de fato para o controle de TI. O COBIT é atualizado constantemente para contemplar os novos cenários de negócios. Agora veremos qual que é o posicionamento do COBIT em relação a esses outros modelos. Como a gente vê na figura, a IT está mapeada no processo de execução, porque ela contém aspectos técnicos de processo e de controle. Já o CMM, ele se concentra principalmente no processo de execução de software e o processo de entrega no processo de controle. Já a ISO 27001 e 27002, que é da segurança da informação, ele guia o processo de controle de segurança a um certo grau de controle estratégico. E, finalmente, o COBIT ele foca no controle do processo, bem como o controle estratégico de uma empresa. Podemos dizer até que o COBIT está localizado centralmente em um nível geral. O que significa isso? Que ele está centralizado, ou seja, ele está acima de todos esses outros modelos, dando suporte a eles. Como a gente vê na figura, a gente tem os níveis. A gente tem o nível de instrução de trabalho, os processos de execução, onde estão o ITIL e predominantemente o CMM, os processos de controle e os processos totalmente estratégicos. A ITIL ela refere-se a uma biblioteca de infraestrutura de TI, ou ITIL Infrastructure Library. Ela foi criada pela OGC. E ele é um conjunto de diretrizes de gerenciamento e procedimentos operacionais de serviços de TI. A IT é uma biblioteca das melhores práticas para o gerenciamento de serviços de TI. Ela é focada no operacional da TI, ou seja, no como devem ser os serviços e os processos de TI. Em relação a essa compatibilidade com a ITIL, o COBIT cobre a maioria dos processos, tanto da versão 2 quanto da versão 3 da ITIL. Só que a ITIL tem os processos apresentados com maior nível de detalhe. Tanto a ITIL como o COBIT são ferramentas para a TI melhorar os processos e tentar alinhar as funções de TI com o negócio e requisitos regulatórios. Utilizando os dois padrões, a empresa ganha no curto prazo com a redução do esforço de trabalho e no longo prazo com a solução de processos e conformidades da TI. A IT ela é mais focada no gerenciamento de serviços. Ela é mais detalhada e orientada a processos. Já o COBIT ajuda a vincular as melhores práticas da ITIL aos requisitos de negócios e aos responsáveis do processo de TI. O relacionamento do COBIT com o ISO 20000 deve-se ao fato que a ISO 20000 é uma norma que vai ajudar a complementar e transformar a ITIL mais compatível com o COBIT, pois ela é um conjunto que define as melhores práticas do gerenciamento de serviços de TI. ISO 27001 – Segurança da Informação. Antigamente existia a ISO 17799 ou ABS 7799. Ela é um padrão internacional que definia os controles de confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. Atualmente a gente tem a série da ISO 27000, que ela trata do gerenciamento da segurança da informação. Ela visa prover a base para auditoria de terceiros e ela está completamente harmonizada com outros padrões de gerenciamento, tais como a ISO 9001 e a 14001. Ainda, a ISO 27000 ela fornece recomendações para a gestão de segurança da informação, direcionando para quem é responsável pela introdução, implantação ou manutenção da segurança em suas organizações. E o CMM? O SEI, ou Software Engineering Institute, é uma organização que desenvolveu o CMM, ou Capability Maturity Model. Esse modelo ela vai ajudar as empresas a melhorar seus processos de entrega de software e controle de processos. O CMM descreve os estágios de maturidade e a evolução no seu ciclo de desenvolvimento de software. Por exemplo, através de avaliação contínua, identificação de problemas e ações corretivas, dentro de uma estratégia de melhoria dos processos. Esse caminho de melhoria é definido por 5 níveis de maturidade. O 1, que é o inicial, o 2, repetível, o 3, definido, o 4, gerenciado e o 5º nível, que é o otimizado. Lembrando que a gente também pode considerar o nível 0, ou seja, não existe nenhum processo. E mais adiante a gente vai fazer o relacionamento do nível de maturidade baseado no CMM e o COBIT. Temos também o COSO,
ou Committee of Sponsor Organizations of the Trade Commissions. O COSO ele é um framework para controles internos, não somente de TI, e pode ser utilizado em qualquer área de negócio, inclusive na TI. Já o COBIT ele é específico apenas para a área de informática, porém está 100% alinhado com o COSO. Ele é um padrão aceito para estabelecer controles internos na empresa e determinar a eficácia. Pode ser aplicado à TI, como também a qualquer área da empresa. O COSO sugere também que a avaliação do processo de controle interno deva ser feito pontualmente ao longo do tempo, definindo ainda que um sistema de controle interno deva ter 5 componentes relacionados. Ou seja, ambiente de controle, que é focado na estrutura organizacional e nas relações com o ambiente externo. O segundo componente, avaliação de risco. Terceiro, atividade de controle, políticas e procedimentos. O quarto, informações e comunicações. Quinto e último, monitoramento. O COSO ainda declara que o controle interno é um processo estabelecido pelo Conselho Administrativo, gerentes e outros envolvidos, desenhado para fornecer uma segurança razoável relacionada à realização dos objetivos declarados. Ele é um framework aplicado para auditar processos em grandes empresas em qualquer atividade, inclusive as atividades de TI. Quarto item desse módulo, as diretrizes de gerenciamento. As diretrizes de gerenciamento, ou Management Guidelines do COBIT, vão possibilitar aos administradores da empresa a lidarem de forma eficiente com as necessidades e os requisitos da governança de TI. Essas diretrizes são orientadas a ações genéricas e vão fornecer um apoio para obter informações sobre a organização e o processo relacionado sob controle, para monitorar o cumprimento das metas da organização, para monitorar o desempenho de cada processo e cada atividade e até para realizar um benchmark, ou seja, uma comparação com outras empresas do mesmo setor. As diretrizes de gerenciamento vão responder algumas questões, como por exemplo, quanto tempo vai levar para atingir os meus objetivos e quanto vai custar? Quais são os melhores indicadores para serem utilizados? Quais são os meus riscos se eu não atingir esses objetivos? O que os outros estão fazendo? Como nós medimos e comparamos? Como que eu sei se eu cumpri as minhas metas? E serão através dessas diretrizes, dessas metas e métricas e de recursos como gráfico RACI e nível de maturidade que vão nos ajudar a lidar com as necessidades da empresa e da governança de TI. Existem também outras perguntas que precisam ser respondidas. Essas perguntas vão ser respondidas através das ferramentas já anunciadas no módulo 2, como por exemplo o dashboard, o scorecards e o benchmark. As perguntas são: como que os executivos responsáveis irão manter os negócios em curso conforme os objetivos traçados? Neste caso, a gente vai responder essa pergunta através do dashboard. Esse dashboard vai ter uma série de indicadores com números, com metas, onde vão traduzir toda a operação em indicadores de processos. Ou seja, como se fosse um painel de avião, onde cada indicador, cada medição representa um processo dentro de uma aeronave. A segunda pergunta é: como conseguir que os resultados sejam satisfatórios para o segmento dos envolvidos? Essa resposta a gente consegue dar através do Balanced Scorecards, já que ela vai ter suas diversas visões e perspectivas e serão traçadas métricas através dessas visões. A terceira pergunta é: como adaptar a organização rapidamente para as tendências do seu ambiente? Quando a gente fala de tendência, a gente está falando. Existem também outras perguntas que precisam ser respondidas. Essas perguntas vão ser respondidas através das ferramentas já anunciadas no módulo 2, como por exemplo o dashboard, o scorecards e o benchmark. As perguntas são: como que os executivos responsáveis irão manter os negócios em curso conforme os objetivos traçados? Neste caso, a gente vai responder essa pergunta através do dashboard. Esse dashboard vai ter uma série de indicadores com números, com metas, onde vão traduzir toda a operação em indicadores de processos. Ou seja, como se fosse um painel de avião, onde cada indicador,
Cada medição representa um processo dentro de uma aeronave. A segunda pergunta é: como conseguir que os resultados sejam satisfatórios para o segmento dos envolvidos? Essa resposta a gente consegue dar através do Balanced Scorecards, já que ela vai ter suas diversas visões e perspectivas e serão traçadas métricas através dessas visões. A terceira pergunta é: como adaptar a organização rapidamente para as tendências do seu ambiente? Quando a gente fala de tendência, a gente está falando de mercado. As informações de mercado a gente vai conseguir obter através do benchmark, através de comparações do seu nível de desempenho. Em resumo, através dessas três ferramentas, que é o Dashboard, Scorecards e o Benchmark, conseguiremos responder as principais perguntas dos executivos, e o COBIT vai nos auxiliar através dessas ferramentas, através de indicadores, de métricas e de comparações. Agora, um pouco de scorecards e métricas. As diretrizes de gerenciamento especificam medidas de resultado em forma de KGI, ou seja, de Key Goal Indicator, ou indicadores de resultados, e medidas de performance em forma de KPIs, que é o Key Performance Indicators, ou indicador de performance. As diretrizes de gerenciamento do COBIT sugerem utilizar o BSC, ou o Balanced Scorecards. O COBIT ele fornece lá no apêndice 1 do COBIT 4.1 um mapa de metas de TI versus os objetivos de controle. As metas de TI de negócio deste apêndice são baseados em pesquisas de mercado, para saber quais são as metas mais usadas na maioria das organizações. Essas metas são organizadas de acordo com a estrutura do Balanced Scorecard. O BSC ainda parte da definição da estratégia da empresa para, em seguida, estabelecer os objetivos estratégicos. O BSC ele sugere primeiro a definição da estratégia da empresa, para depois a gente conseguir estabelecer quais são os objetivos estratégicos para atingir essas metas estabelecidas. E o BSC utiliza de 4 perspectivas: a perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, a perspectiva de inovação, aprendizado e crescimento e a perspectiva de processos internos do negócio. E através dessas perspectivas do BSC, conseguiremos responder algumas perguntas, como por exemplo da perspectiva financeira. Como devemos ser para os nossos acionistas ou controladores? Na perspectiva financeira, que naturalmente trata de questões de gestão financeira da empresa, nas quais os objetivos estratégicos para as despesas, investimentos e como assegurar o futuro da empresa. Perguntas na perspectivas internas. Em quais processos deveremos ser excelentes e quais vão agregar valor ao cliente? Já a perspectiva de processos internos estabelece os objetivos estratégicos do que a empresa pode fazer para conseguir entregar os valores estabelecidos na perspectiva do cliente. Agora a pergunta da perspectiva de aprendizado e crescimento. Como iremos sustentar nossas habilidades de mudar e evoluir? Naturalmente, a perspectiva de aprendizado e inovação trata da gestão do conhecimento da empresa, de clima e cultura e de outros valores essenciais para a saúde da empresa. E por último, o questionamento da perspectiva dos clientes. Como devemos ser para os nossos clientes? A estratégia estabelece a direção que a empresa deve seguir. A perspectiva do cliente trata dos valores que a empresa quer oferecer, ou seja, como ela quer ser vista sobre a percepção dos clientes. Entradas e saídas dos processos. As diretrizes de gerenciamento fornecem para cada processo de TI uma entrada e uma saída. Cada processo é vinculado a outros processos. Entradas são os entregáveis, necessários para um processo a partir de outros processos. As saídas são fornecidas para outros processos. Em alguns casos, as entradas e saídas não fazem parte do COBIT, ou seja, a entrada não é necessariamente um processo do COBIT, ela pode ser de uma outra área de negócio. E como vimos na figura, por exemplo, o PO10, gerenciar projetos. Ela tem várias entradas dos processos do COBIT. Após a sua produção, após a sua execução, ela vai gerar outras saídas para outros processos. Por exemplo, eu tenho o PO1, que é portfólio de projeto de TI. E uma das saídas vai ser um outro processo de um outro domínio, por exemplo, relatórios de desempenho de projetos, lá do ME1.
Como a gente pode ver lá no COBIT 4.1, para cada domínio existem seus processos e suas entradas e saídas. Atividades dos processos e tabela RACI. Ela é conhecida também como gráfico RACI e eu particularmente gosto de utilizar matriz RACI, já que a representação dela é uma matriz. Outro ponto relevante que o COBIT estabelece é a definição clara dos papéis e responsabilidades para cada um dos 34 processos de forma ilustrativa e não como prescritiva. A tabela, a matriz ou gráfico RACI é o acrônimo em inglês para Accountable, Responsible, Consulted e Informed. Ou seja, na RACI seria o R de responsável, o A de Accountable, o C de Consulted e o I de Informed. O R, ou responsável, ele define quem executa o processo. O A, ou accountable, ele define quem é o responsável pelo resultado. O C, ou consulted, ele define quem deve ser consultado. E, por último, o I, ele define quem deve ser o informado. Isto é feito com o uso de uma matriz de responsabilidades, que vai apontar o que deve ser delegado e para quem, sendo que lá no framework do COBIT determina claramente os limites e o comprometimento necessário para cada um dos papéis citados. Como a gente está vendo no slide, a gente pode ver que na horizontal existem as atividades. Na vertical existem as funções, os papéis e as responsabilidades. E para cada junção de uma atividade com a função, existe uma das letras da matriz RACI, ou seja, a letra R, A, C, I. E com isso você consegue definir dentro do processo cada responsabilidade e cada papel de cada atividade. Metas e métricas de TI, de processos e de atividade. Só lembrando, para a gente não confundir, as metas e métricas estão em 3 níveis. Só que o COBIT ele utiliza de 2 tipos de métricas. As métricas de resultados, que é o Outcome Measures, ou os KGIs, e os indicadores de performances, ou o Performance Indicators, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, que são os KPIs. Não confundir os tipos com os níveis. De novo, os 3 níveis são metas de TI, metas de processos e metas e métricas de atividades. No primeiro nível, as metas de TI têm como objetivo a definição do que o negócio vai esperar da TI e como isso será medido. No segundo nível, que são as metas e métricas de processos, são tratados dos objetivos e métricas que definem o que os processos de TI devem entregar para suportar os objetivos de TI e como será feito isso. E o terceiro nível são as metas e métricas de atividades. Esse terceiro nível ele trata dos objetivos de atividades e as respectivas métricas para estabelecer o que precisa ocorrer dentro dos processos para alcançar a performance desejada e como mensurar isso. Os objetivos de TI são definidos em uma abordagem top-down, ou seja, de cima para baixo, onde os objetivos de negócio vão determinar o número de objetivos de TI que vão suportar o negócio. E agora, os objetivos de TI, objetivos de processos e objetivos de atividades. Como já havia dito, o COBIT usa 2 tipos de métricas, os indicadores de meta e os indicadores de performance. Os indicadores de meta de nível mais baixo tornam os indicadores de performance para um nível mais alto. Por exemplo, os indicadores de performance de projetos que recebem revisões pós-implementação irão atender os objetivos de performance de atividade e, consequentemente, direcionar aos objetivos de metas de processos. Em resumo, todos os objetivos de atividades vão direcionar aos objetivos de processos, que após a sua medição também vai direcionar aos objetivos de TI. E para fixar, lembrando que indicadores de performance significa os objetivos de atividades. Já os indicadores de meta significam o quê? Objetivos de TI e objetivos de processos. E finalmente o KGI ou o Outcome Measure. O KGI, atualmente OM, o Outcome Measures, são os direcionadores, ou seja, os drives da TI, definindo medidas de resultados ou os outcomes que utilizam a administração se os processos de TI atingirão os seus requisitos de negócios. A diferença é que elas são medidas depois da sua ocorrência e normalmente elas são expressadas em termos de critérios de informações que a gente já viu. Quais são esses critérios? Como, por exemplo, disponibilidade de informação necessária para suportar as necessidades do negócio,
ausência de integridade e riscos de confidencialidade, confirmação de confiabilidade, eficácia e conformidade. Como dito anteriormente, o COBIT define 2 níveis de KGIs, um para o departamento de TI e outro para o departamento de processo de TI, ou seja, KGI de TI e KGI de processos. Eu vou dar um exemplo do PO10, que é o gerenciar projetos, e os 2 tipos de métricas, a métrica de TI e de processo. Por exemplo, o KGI de TI do processo PO10, percentual de projetos que atende às expectativas das partes interessadas. E o KGI desse processo, por exemplo, percentual de projetos dentro do cronograma e orçamento. Performance Indicator, ou antigamente o KPI. O Performance Indicator ele define medidas que determinam como está a performance do processo de TI em relação à meta a ser alcançada, ou seja, são focadas e mensuráveis. Elas são indicadores de aviso que informam se uma meta será alcançada ou não, e são bons indicadores de capacidade, práticas e habilidades. Elas medem as atividades-chaves, as quais são ações que os proprietários do processo devem tomar para alcançar a performance efetiva do processo. No mesmo exemplo ainda, o PO10, gerenciar projetos, os exemplos de KPIs de atividades. Porcentagem de projetos que seguem práticas e padrões de gestão de projetos, percentual de gerentes de projetos certificados ou capacitados, percentual de projetos que recebem revisões pós-implementação e percentual de partes interessadas com participação em projetos relacionado ao envolvimento. E agora, o modelo de maturidade. O modelo de maturidade baseado no CMM ele vai fornecer uma escala para fazer comparação, para fazer um benchmark das práticas da empresa em relação à indústria e padrões e diretrizes internacionais. O modelo de maturidade é uma medida que vai possibilitar uma empresa a classificar a sua maturidade para um certo processo de inexistente, que é o nível 0, até o último nível, que é o nível 5, o nível otimizado. O modelo de maturidade fornecido pelas diretrizes de gerenciamento do COBIT para os 34 processos de TI está se tornando uma ferramenta cada vez mais popular para gerenciar questões típicas de balanceamento de riscos e controle de forma a levar em consideração o custo efetivo. Uma característica fundamental do modelo de maturidade é que ele permite uma organização medir o nível de maturidade do processo e definir quais são os níveis de maturidade que ela quer chegar e quais são as brechas nos processos que ela deve eliminar. Como resultado, uma empresa pode descobrir aperfeiçoamentos práticos para sistemas de controles internos de TI. O primeiro nível de maturidade, ou nível inicial, ou também chamado de ad hoc, ela é reconhecida quando há evidências de que a organização reconheceu que problemas existem e devem ser endereçadas a alguém. Entretanto, não há processos padronizados dentro da empresa. Em vez disso, algumas abordagens pontuais são adotadas e há uma tendência de serem aplicadas em uma base individual, ou seja, caso a caso. Ela não é em conjunto, ela não é estabelecida para todos da empresa, ela é individual. A abordagem geral de gerenciamento é totalmente desorganizada. Em resumo, já existe um processo, só que ainda são ad hoc, ou seja, ela tende a ser aplicada a um indivíduo ou tratado casualmente. De forma geral, ainda o processo é totalmente desorganizado. O segundo nível de maturidade, ou seja, o repetível. Nesse nível, os processos foram desenvolvidos ao estágio onde procedimentos similares são seguidos por diferentes pessoas executando a mesma tarefa. Não foi feito um treinamento formal ou uma comunicação sobre esses procedimentos padronizados. E a responsabilidade é tratada de maneira individual. Há um alto grau de dependência no conhecimento de indivíduos, e os erros são muito comuns de acontecer nesse nível. Já no nível 3, os processos são bem definidos. Os procedimentos foram padronizados, eles foram documentados e, principalmente, foram comunicados por um meio de treinamento, por exemplo. Ele é obrigatório, já que esses processos devem ser seguidos. É incomum que desvios sejam detectados nesse nível de maturidade. Os procedimentos propriamente ditos não são sofisticados, mas existem a formalização sobre as práticas existentes. O nível de maturidade 4 são gerenciados e medidos. O gerenciamento monitora e mede a aderência aos procedimentos e toma ações onde os processos parecem não estar funcionando efetivamente.
Os processos estão sob melhoria constante e fornecem melhores práticas. Elas ainda não são boas práticas, elas estão apenas fornecendo melhores práticas. As ferramentas automatizadas são utilizadas de uma maneira limitada ou fragmentada. E por último, o nível de maturidade 5, ou seja, o nível otimizado. Os processos nesse nível foram refinados ao nível de boas práticas. Elas são baseadas nos resultados de melhoria contínua e modelo de maturidade com outras empresas. Ou seja, ela está utilizando da ferramenta de benchmark como um processo de melhoria contínua. Nesse nível, a TI ela é utilizada de uma maneira bem integrada para quê? Para automatizar os fluxos de trabalho, para fornecer ferramentas para melhoria de qualidade e efetividade, fazendo ainda com que a organização rapidamente se adapte ao novo processo. E por fim, a análise de gap. Você só vai conseguir fazer uma análise de gap a partir do momento que você conseguir definir quais são os níveis de maturidade atuais da sua empresa e definir quais são os níveis que você quer atingir no futuro. E o Gap Análise é esse trabalho de análise dessa lacuna entre a situação atual e a situação desejada. A análise de Gap ela vai auxiliar os gestores de TI a identificar como estão posicionados os processos de TI da organização em relação aos padrões esperados pelo mercado ou ainda às suas próprias expectativas. Resumindo, o trabalho de análise de gap ou gap análise é o trabalho feito do levantamento do nível de maturidade até a definição do nível desejado. Entendendo as diretrizes de gerenciamento do COBIT, é mais fácil agora explicar a estrutura do COBIT. Como vimos na figura, nós temos no primeiro nível, no nível mais alto, o negócio. O negócio ele solicita informações através dos processos de TI. E os processos de TI entregam aos negócios de acordo com os requisitos de negócios. Os processos são medidos através de 3 formas: através dos KGIs, dos KPIs e através dos modelos de maturidade. Os processos de TI ainda são controlados através dos objetivos de controles, que são implementados através das práticas de controles e são traduzidos em diretrizes de auditoria que a gente vai ver mais à frente. E os processos de TI ainda serão auditados através dessas diretrizes de auditoria. Lembrando também que os processos de TI são adquiridos com eficiência eficaz através dos objetivos das atividades. A estrutura do COBIT é vista em termos de relacionamento. Ela fornece informações para os negócios através dos processos de TI, sendo auditado, controlado pelos seus 34 objetivos de controle, ou seja, um objetivo de controle para cada processo definido dentro do COBIT. Ela é adquirida através dos objetivos das atividades e principalmente medidos, de novo, pelos KPIs, KGIs e os modelos de maturidade. Chegamos ao fim do módulo 3. Vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora. Nós vimos os princípios do COBIT, o que significa o COBIT, vimos a sua missão, vimos as 4 características do COBIT, que ele é orientado por métricas, por controle, orientado a processo e ele é focado no negócio. Nós vimos todos os seus componentes através do cubo do COBIT. Só relembrando, esse cubo tem 3 faces. A primeira face é a face do processo de TI, onde estão subdivididos os domínios, os processos e as atividades. E existem 4 domínios. O domínio PO, que é planejar e organizar, o AI, adquirir e implementar, o DS, entregar e suporte, e o ME, que é monitorar e entregar. Nós vimos também quais são os critérios de informações. Os 3 tipos de critérios são critérios de qualidade, o fiduciário e os critérios de segurança. E vimos quais são os requisitos desses critérios. São eles eficácia, eficiência, confidencialidade, integridade, disponibilidade, conformidade e confiabilidade. E nós vimos também a terceira face do cubo, que é os recursos de TI. Vimos também quais são os outros padrões e o seu relacionamento com o COBIT. A gente viu um pouco sobre a ITIL, CMM, ISO 27000, a ISO 20000 e o COSO. Vimos também qual que é o posicionamento de cada um desses modelos. E as diretrizes de gerenciamento, nós vimos o que é a matriz RACI, a análise de gap, os KPIs e KGIs, as entradas e saídas de processos e os modelos de maturidade. Vimos também que através das ferramentas de dashboard, scorecards e benchmark, detectaremos, por exemplo, os indicadores, as métricas e as comparações.
Vimos quais são as 4 perspectivas do Balanced Scorecard. Vimos quais são as entradas e saídas dos processos. Vimos um pouco sobre a matriz RACI e qual é o seu relacionamento com os papéis e responsabilidades e atividades. Vimos quais são os 3 níveis de metas, que são as metas de TI, as metas de processos e as metas de atividades. Fizemos uma introdução sobre o KGI, ou Outcome Measure. Fizemos uma introdução também sobre KPI, ou os indicadores de performance, e detalhamos os 5 níveis de maturidade baseado no CMM, para finalmente fazermos uma referência sobre análise de gap. De todas essas diretrizes, aprendemos também qual que é a estrutura do COBIT. Obrigado.